Caio, porque quanto mais eu peço a Deus sabedoria e resiliência, mais coisas ruins me acontecem. Tá difícil para mim, sabe, Caio? Eu É para preciso de você auxílio. E quanto treinar, mais. treinar a sabedoria e a resiliência, né? O cara quer treinar a sabedoria onde? Num lugar onde não tem nenhum conflito. Sabedoria, Hum, eu sozinho, hum, numa ilha deserta, com fogo, comida, com tudo, não preciso nem procurar alimento. Fui sei. colocado aqui para treinar a sabedoria e também treinar a minha resiliência. Cara, eu digo isso todo dia há muitos anos. O único lugar que eu tenho para treinar sabedoria e resiliência é no meio da bagaça, dos conflitos, das contradições, dos antagonismos, das inimizades, das diferenças em relação a mim que eu vou encontrando em todos os lugares. Esse é o laboratório. O cara quer sabedoria e não quer encontrar conflito, contradição. Eu só me torno sábio na lida com o conflito e com a contradição, com a dificuldade e com o antagonismo. Eu só me torno resiliente na minha resistência em relação àquilo que me obriga a ser tenaz, me obriga a ser persistente, me obriga a ser contínuo. É somente isso e esse treino diário é que me faz resiliente, é que forja em mim caráter. Eu não desenvolvo caráter sem dificuldades. Eu não conheço o caráter de uma pessoa que nunca foi exposta a absolutamente nada na vida, como o Siddhartha, que veio a ser chamado de o Buda. Ele vivia num ambiente absolutamente protegido, num palácio, onde ele não tinha que sentir nada, numa bolha. E lá fora estava a miséria da Índia, com leprosos, doentes, crianças mancas, gente cega, surda, muda para todo lado, muita enfermidade e ele protegido na bolha. Até que chegou uma determinada hora na vida dele em que ele almejou saber onde era o lugar no qual a bolha dele, a bolha palaciana dele existia, com todos os seus confortos. E ele se mascarou, ele não se permitiu identificar, ele construiu para si mesmo um disfarce e saiu. E foi vendo aquela miséria toda. E foi diante da contemplação daquela miséria que ele decidiu se tornar quem ele se tornou. Ele não conseguiu mais morar no palácio, morar na bolha. Ele escolheu ser um peregrino, um andarilho, a habitar com os pobres, os necessitados, os famintos, os angustiados, os despojados. E à medida em que ele foi amadurecendo, crescendo, ele foi aprendendo sabedoria, e com a sabedoria ele foi aprendendo a perseverança, a experiência, a esperança, a resiliência. E ele desenvolveu para si mesmo, e não só para si, acabou sendo a filosofia de milhões de pessoas no Oriente da Terra, que dizia que a razão do sofrimento é o apego. E enquanto você tiver apego, apegos materiais, apegos sentimentais, apegos emocionais, enquanto você tiver os ídolos do apego, você nunca terá paz e você nunca evoluirá em compaixão para com a vida, para com o próximo e para com a criação.
Então, num hiper-resumo dos resumos práticos do que ele, em aprendendo, ensinou e ensinou muita gente, foi isso que ele praticou. E passou a fugir dos apegos, dos excessos, das paixões. Entendeu que as paixões eram altamente escravizantes, que os apegos materiais, que a idolatria do consumo, todas essas coisas escravizavam o homem. E aí, nesse sentido, ele está repetindo a mesma coisa que Jesus ensina. E existe um monte de coisas que o Siddhartha veio a compreender, que são coisas que Jesus ensina com uma fartura enorme. Só não percebe as similaridades aquele que, se as coisas não forem ditas com as mesmas palavras, não compreende que se trata da mesma coisa ou das mesmas coisas.